E começa aqui. Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal e amantes de répteis, sejam bem-vindos a mais um grande episódio de Segunda Popular. E hoje, eu não sei, eu acho que nós vamos falar de um clássico. Eu acho que esse filme é um clássico, tal qual Tubarão, tal qual Piranhas 3D. Vamos falar hoje de Anaconda. Frog, você tem alguma brisa com répteis? Você tem alguma brisa com cobras, Frog? Eu não sei se você já parou pra pensar sobre isso. Nunca parei. Assim, não tenho. Tipo, nunca tive a brisa de ter uma cobra, nunca tive a brisa de répteis específicos. Mas, assim, é um clássico, assim, não dá pra negar que a Anaconda é um clássico. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos, pode não ter visto o filme, mas sabe o que quer dizer Anaconda e manja que é um filme e tal. Eu confesso que, assim, eu tinha, acho que assistido uma vez só esse filme e fui reassistir. E, cara, é uma brisa. O filme em si é uma brisa bem, assim, é bem americanizado, né? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso. Mas eu nem lembrava que era um filme tão antigo. Os efeitos especiais são uma coisa também nesse filme, que é uma cereja do bolo desse filme. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Histórias de monstruosas anacondas que comem gente têm sido contadas através dos séculos pelas tribos da bacia amazônica e dizem que algumas delas veneram essas cobras gigantes. As anacondas estão entre as mais vorazes e enormes criaturas da Terra e, em certos casos, chegam a 12 metros de comprimento. Única entre as cobras, elas não ficam satisfeitas depois de comerem uma vítima. Elas regurgitam sua presa para matar e devorar novamente. Os efeitos especiais, eu ia dizer que são dignos do ano, porque, mano, esse filme é de 97, esse filme tem a nossa idade praticamente, né, um pouco mais novo que a gente, e eu achava que ele era mais recente. E é uma experiência, gente, assim, é divertidíssima a cobra em 3D. Eu defendo a câmera da cobra, tem metade do filme você tá vendo supostamente o que a cobra tá vendo, e é divertidíssimo, assim, eu defendo muito a câmera da cobra. Mas, o Frog, ele tá um pouco norteado com essa conversa, pra vocês verem onde a gente vai chegar. O filme, vocês vão entender qual é a pio desse episódio aqui, esse episódio tem uma grande pio. O filme é de 97, do Luis Loza, que ele é peruano, e isso vai ser relevante pra trama. O Luiz, ele fez dois filmes, assim, que talvez alguém conhecia, que é O Especialista, nunca vi esse filme, mas é com o Sylvester Stallone. Ele fez um filme chamado Inferno Selvagem, que também passa na Amazônia. Então eu acho que ele tem... Enfim, ele é peruano, não sei se ele já veio pro Brasil, mas ele tem alguma brisa aí de floresta, enfim, com a nossa fauna, vamos dizer assim. E eu vou logo jogar de cara qual é a brisa que eu tive com esse filme, qual a ideia desse filme. Quando eu fui ver, eu tive certeza que esse filme, pra mim, ele é uma grande mensagem decolonial. É isso mesmo que você ouviu. É isso mesmo que você ouviu. Ele é, tipo, a maior mensagem decolonial escondida num filme em 97. E então, assim, o filme é basicamente um cala-te gringueto de merda. É basicamente sobre isso, tá? Por quê? Porque caso você não lembre, caso você queira rever Anaconda, é um bando de gringo, é um bando de norte-americanos e estadunidenses, que eles vêm pra Amazônia pra gravar um documentário sobre os índios Xirixana. E, tipo, do jeito que eles falam no filme, parece muito que eles inventaram, que eles estão falando de zoeira. Mas, tipo, o povo Xirixana existe, é um povo que mora no Brasil mesmo, é um grupo indígena que existe no Brasil. E eles querem, basicamente, filmar essa galera. É um povo que não tem muito acesso, eles querem filmar, beleza. Os estadunidenses, eles são, assim, o auge do estereótipo. Tem o líder, aí tem a menininha, aí tem o casal que quer fuder toda hora. Tem, literalmente, uma pessoa negra, que é o Ice Cube. O Ice Cube se meteu nessa enrascada, pelo amor de Deus. É um bando de branquelo e o Ice Cube ali no meio. E eles vão filmar o bagulho. E eu acho que aí que tá a brisa. Eu encarei muito esse filme como um filme que tá zoando essa galera, que tá zoando esses personagens, como qualquer filme de terror, que os personagens são estereotipados, mas dessa vez, quem vence, né, quem que, tipo, tá ali pra vencer os heróis, né, os mocinhos, é a natureza, Frog, é a natureza brasileira, não é qualquer natureza. É isso, Frog, essa é a minha introdução. Tem alguns pontos importantes. Esse filme é especificamente sobre a Amazônia brasileira. Eles estão falando que eles estão saindo de Manaus, o jornal que eles mostram brasileiro, o capitão do barco fala português, e é muito engraçado, porque ele solta do nada umas palavras em português pra se ambientar enquanto brasileiro, assim, tipo, do nada. No meio de uma frase em inglês, assim, é muito bizarro. Mas, qual que é a brisa, assim, desse filme? Eu acho que... Eu entendo de onde está vindo.
Porque é isso. No final, vou ser bem honesto, eu tava torcendo pela cobra. Eu fui assistindo o filme, eu tava torcendo pela anaconda, principalmente pra matar o caçador. Porque, enfim, a trama se dá ao redor deles resgatam um cara, que no final é um caçador, tipo, um cara que tá lá pra caçar a anaconda. E meio que raptam o navio deles e tal. Enfim, e aí a trama do filme é meio ao redor disso, assim. Só que eu consigo entender, tipo, a anaconda como um ato de resistência da floresta, assim, mas eu acho que aí eu quero ver onde você vai com isso, porque o filme em si, se alguém for reassistir hoje, se vocês forem reassistir hoje, preparem-se, porque ele é um tanto quanto trash, assim. Eu acho que ele é um filme trash. Depois eu dou uma olhadinha até o final do episódio, eu vejo quanto que foi o orçamento desse filme. Eu acho que ele é meio trashzona. É isso, é um filme de animal selvagem, tá ligado? Já fizeram Tubarão 20 anos antes, a gente tem Tubarão, a gente tem Piranhas, a gente tem infinitos filmes. O diferencial desse filme é onde ele se passa, que é basicamente uma ideia de passar no Brasil e toda essa pegada. O cara claramente gosta um pouco disso. Eu vou entrar num termo que eu ouvi poucas pessoas falarem, mas tem já uma discussão, que chama terror antropológico, que é basicamente uma ideia de que o terror, o medo, o pavor, o horror, ele, no terror antropológico, ele tá relacionado ao desconhecimento de uma outra cultura, né? Então o que vai matar, o que vai gerar tudo aquilo não é necessariamente uma criatura, uma coisa alheia à imaginação, mas alheia à compreensão do colonizador. Então, dois exemplos que são tratados efetivamente como terror antropológico, tem Midsommar, que eu acho que é um ok, assim, acho que ele vai um pouco nessa linha, e o Holocausto Canibal, que é um mais cult, assim, mas é sobre, enfim, sobre canibalismo, nesse sentido de indígenas canibais. E aí, eu acho que essa é a primeira discussão boa que eu quero trabalhar no filme, assim, e que a gente, não tô nem dizendo na minha linha, mas, tipo, existe uma linha tênue entre você colocar esse filme como eu tentando colocar esse filme como um terror antropológico, no sentido de que o gringo não sabe o que tá fazendo na Amazônia e por isso a cobra vai devorando eles, né? Porque eles vêm claramente despreparados. Durante o filme tem um maluco que passa... Eles estão num barco, né? Ele passa metade do filme jogando golfe. E eu fiquei assim, mano, que porra que tá acontecendo? Tipo, o cara tá muito alheio das ideias. Eles estão muito despreparados mesmo. E aí a ideia é tipo, tá... Olha que legal, eles estão mostrando que o gringo é burro e a cobra tá ali. Só que eu acho que existe uma linha também de pensar assim, mano, a gente não tem nenhuma garantia de que eles realmente não achem que a Amazônia seja assim. Talvez eles fizeram um filme, tipo, é isso. O diretor, ele é peruano, então eu acho que esse é um fator relevante na discussão. Tipo, é um diretor dirigindo gringos num filme sobre um outro país. Mas, piadas à parte, assim, eu acho que a gente vai trazer uma discussão profunda, mas eu acho que esse filme não é isso. Eu acho que é um filme só sobre terror, de um bando de gente, de bonecos aleatórios na Amazônia pra serem devorados. Só que eu acho que dá pra ter essa leitura. Tipo, eu gosto de pensar que, mano, a cobra não é malvada, tá ligado? A cobra, ela é só uma cobra. Em nenhum momento eles vão entender que a cobra é inteligente, que a cobra fala, que a cobra é malvada por algum dia. A cobra tá se alimentando e eles ativamente invadem o território delas. Tinha uma barragem, eles explodem a barragem pra entrar dentro do território das cobras, né? Então, mano, pra mim é um grande filme onde a natureza, ela rasteja, então ela tem as limitações dela, mas ela se defende, ela devora o invasor. É do caralho. Um ponto importante, o povo xilichano, ele só é retratado, ele só é mostrado no final, bem no finalzinho, em cima das últimas cenas do filme, como, tipo, mano, uma galera chegando lá num bar e encontra com eles, assim. Então eu não acho que tem uma representação, enfim, ruim dos povos ali, mas que eu acho que qual que é o ponto, assim, que a gente sempre tem que tomar cuidado com essas coisas, assim, principalmente quando a gente tá falando de periferia do capitalismo, que tem essa questão do imaginário do centro do capitalismo. A gente via, você pega isso nos livros de história, assim, ao longo de toda a história de colonização da América, da África, etc., os povos sendo tratados como bárbaros e barbáricos e selvagens por terem culturas que não se semelhavam à dos colonizadores. E aí, portanto, isso era uma justificativa social da colonização. Era uma justificativa não necessariamente econômica, mas tipo de catequizar, de levar cultura aos povos, etc. E aí, assim, antes era explícito. Hoje em dia, que a colonização não é tão explícita e que não é feita da mesma forma, que é uma colonização cultural, eu acho que a linha é muito mais tênue e a gente tem que tomar muito mais cuidado. Eu digo isso por quê? Porque hoje é muito claro que a periferia do capitalismo é tratada como colônia até hoje, né? É tratada como uma colônia, diríamos assim, numa perspectiva muito mais econômica, quando a gente está falando, por exemplo, que quando a gente vê frases como do Elon Musk falando que ele vai dar quantos golpes de Estado ele precisar em países latino-americanos para que ele tenha acesso aos minerais para explorar para a fabricação de chips, etc. Isso é fato, isso acontece, isso é mundo real. E aí existe uma tentativa de dominação cultural, seja por uma indústria hollywoodiana, cultural em geral. Então eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado com isso, nessas representações que estão sendo feitas. Esse filme, eu não diria que cai nesse ponto, porque eu acho que é o que você falou. Eu acho que a narrativa desse filme é quase como, tipo, a Amazônia batendo de volta, assim, né? Expulsando os gringos, assim, através dessa figura mitológica da anaconda.
Mas eu acho que isso é uma discussão importante, assim, toda vez que a gente está olhando para esses filmes de terror antropológico, porque eu acho que cai nesse imaginário barbárico da periferia do capitalismo. Então, é sempre um povoado africano, um povoado amazônico, não sei aonde, tipo... Sim, tipo, tudo bem que Midsommar não é, mas, tipo, esses filmes, assim, principalmente esses mais trashzão, é sempre isso. É sempre um povo num ponto X da periferia do capitalismo. E nunca é, tipo, sei lá, na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, coisa assim. Tem um porquê disso e não é meramente coincidente. Ainda mais isso, o Brasil. Nós somos um país que esteticamente já foi muito representado das mesmas formas. Então, gente, ou vai ser a Amazônia, quando é gringo falando da gente, ou vai ser o Rio de Janeiro. Tanto que o segundo exemplo que vem na minha cabeça desse papo que a gente tá dando agora é o Vin Diesel no Rio de Janeiro, no Velozes e Furiosos. E a piada, que é isso, enfim, Velozes e Furiosos por si só é uma piada. O contexto do filme é meio surrealista mesmo. Mas a grande piada é que, tipo, mano, a gente pode fazer o que a gente quiser no Brasil. E isso é a mensagem muito clara do filme. A mensagem do filme é essa. A gente é uns gringos, mano. A gente faz o que a gente quiser nessa merda. Então, tipo, o que eu acho que o Anaconda tem a micro diferença, é que eu acho que é isso, é que eu sinto que o filme se esforça pra mostrar que os malucos tão perdidaço, que os gringos não fazem ideia do que tá acontecendo. Tanto é, que aí é onde vem a metacamada da nossa discussão, que, tipo, eles encontram um cara supostamente perdido, que vai se tornar o vilão do filme, né? Que é um caçador de cobras, ele quer caçar a Anaconda. E esse cara engana os malucos metade do filme. E esse cara é boliviano. O personagem é boliviano. E aí eu fiquei assim, os primeiros diálogos dele com esse maluco é numa brisa, tipo, mano, esse cara não sabe o que ele tá fazendo, ele só é um perdido. Tipo, existe toda uma tentativa dos gringos de desmerecer aquele cara. E aquele cara que vai se tornar o vilão, esse vilão, ele vai, tipo, indo pra cá, indo pra lá. Ele mente pra um membro pra convencer o membro a chegar junto. Depois ele aponta uma arma pros caras. Então eu fiquei, mano, um maluco sozinho, um boliviano, rendeu 6 gringos. Eles estavam armados, ele deixou várias armas também, viu? Não sei por que você traz uma arma pra filmar um documentário de indígenas em outro lugar do mundo, mas tudo bem. De novo, gringos. Então eu fiquei assim, mano, eles são enganados 2 vezes do filme. Eles são enganados por um boliviano que usa o gringo pra fazer o trabalho sujo e usa os gringos de isca. E depois eles não são enganados, assim, são subjugados, vamos dizer assim, pela cobra em si. Eles fazem uma mini entrada, tipo, os índios daqui veneram o deus cobra e tal. Tem mais de uma cobra no filme, tem acho que umas 2 ou 3, enfim, dá a entender que existe mais de uma cobra. Mas no final, a gente tem a mocinha e o Ice Cube, vou dar um salve pro Ice Cube, mandou bem pra caramba nesse filme. Esse maluco passou ele passou maus momentos nesse filme, se esforçou pra caralho pra sobreviver. Que Deus o tenha aí, Ice Cube. E eles vencem a cobra no final. Eles derrotam a criatura, tal como qualquer filme de monstro, né? A criatura persegue eles matam a criatura. Então eles encontram o povoado que eles querem. E eu acho que é isso. O filme não é um filme cult, não é um filme que vai tentar mudar a cabeça das pessoas. Eu acho que ele faz o mínimo de esforço pra dizer assim, os indígenas daqui meio que convivem com essas criaturas, sabem como tá bem com elas, sabem as coisas interessantes que podem acontecer, e o gringo não. Tanto que existe a cobra, existe a criatura, mas durante o filme eles são atacados por um javali também, eles passam por, tipo, diferentes problemas da natureza. E, gente, é isso. Apesar disso, é um estereótipo, tipo, o casal vai fuder no meio da mata, porque tem que ter um casal fudendo no filme, entendeu? O cara já apontou uma arma pra eles, o cara já ameaçou eles tipo, prendem o cara. E tá tudo bem, deixa o cara preso aí, daqui a pouco a gente volta a ver o que vai acontecer. Tem todas essas brisas. Eu, em hipótese alguma, vou recomendar Anaconda 2, 3, 4, 5, fiquem tranquilos, a gente não vai voltar nesse tema. Mas, tipo, me volta numa linha, que a gente não tá com o Felipe Leão aqui, eu não vou nem desenvolver muito esse ponto, mas, tipo, a estética brasileira tem um potencial muito grande de vender coisa, mas a gente não precisa fazer filme de favela. A gente pode fazer também, eu defendo muitos filmes que são sobre favela, mas a gente podia fazer outras coisas. Eu acho que o Anaconda, se fosse um brasileiro fazendo, eu acho que essa é a brisa, Freud. A gente tem que investir em diretores, tem que investir nessa galera. E aí a gente faz um filme chamado Sucuri, que é basicamente Anaconda, pra quem não sabe. Tem que ter um nome nacional, pô. Eu acho que esse filme bem feito por um brasileiro, tendo essa sensibilidade que a gente citou aqui, eu acho que ele tem um potencial, assim, a ideia do filme é boa. Mas, de novo, é um filme sobre cobra matando gente nesse sentido. Essa linha do boliviano, você sacou? Tipo, você acha que faz sentido eles serem enganados justamente por um cara que é da região, ou isso soa meio eu viajando, por exemplo? Foi você quem trouxe essa cobra! Você trouxe o demônio! Existe um demônio dentro de cada um de nós. Tira as mãos dela. Que horror. Westwick! Que foi? Leve meu equipamento para casa do Lenny. Eu não sou seu empregado. O que disse? Como você se atreve a me dar ordens? Atrever? Que tal me atrever de jogar com ele? Gosta dessa ideia? Hã?
acho que faz sentido, assim. Eu acho que tem um... O cara não ser brasileiro e ser, tipo, boliviano tem um quê aí. Mas, tipo, qual que é a minha brisa, assim? Eu acho que... Nisso que você falou da produção nacional, eu acho que é importante a gente pensar isso, porque quando a gente tá falando de produção de cinema, assim, né? Produção de cinema e cultura nacional, eu já falei isso no episódio que a gente fez lá no começo, de Eles Não Usam Black Tie, que tem um quê da estética nacional. Tem alguns elementos da estética brasileira que, mano, se você tá vendo um vídeo aleatório no TikTok, mas se a pessoa tem o mesmo conjunto de prato que você, tipo, você vai reconhecer e saber que essa pessoa é BR. Ela pode estar falando inglês, o inglês pode ser perfeito, pode não estar falando nada, só fazendo uma dancinha, que você vai saber que essa pessoa é BR. E, tipo, então tem elementos da nossa cultura que fazem sentido porque eles são do nosso convívio do dia a dia. E aí eu acho que esse filme me gera um certo tipo de estranhamento porque ele não tem esses elementos. Até por, enfim, né? Eu acho que nem se propõe a representar qualquer tipo de elemento cultural brasileiro, mas eu acho que ele gera um estranhamento nesse sentido. Até porque, tipo, pra você entender que é do Brasil, só por falas muito explícitas de, tipo, e agora não temos como voltar para Manaus. Eles ficam tipo, tá, Manaus, Manaus, onde fica Manaus, sabe? Então, tipo, é meio isso, assim, me gera um estranhamento nesse sentido, mas ao mesmo tempo, eu acho que é isso, a gente precisa entender que esse filme não é brasileiro, ele não se pretende ser sobre o Brasil, etc. Mas, não sei, eu fico com um pouco de dificuldade, assim, de enxergar esse filme para algo muito além disso, assim, sabe? Tipo, porque pra mim, assim, no final é um filme bem trash. Mas que tem sua valia, tem o seu valor, mas ainda assim eu acho que, tipo, eu fico pensando que o imaginário do latino, principalmente, né, no imaginário estadunidense, é perigosamente caricato. O que eu quero dizer com isso não à toa que existe um estereótipo que muitas vezes, inclusive, é propagado por, sei lá, empresários brasileiros, assim, e não é coincidência, de, tipo, o povo latino ser preguiçoso, né? Porque, é quente, então é preguiçoso. A gente vê isso, tipo, no Sudeste quando querem se referir, por exemplo, a nordestinos. Tipo, não, povo preguiçoso e tal. A gente vê isso no Norte Global tratando isso como um país da periferia do capitalismo. Eu acho que sempre tem esse cuidado, assim, o estereótipo, principalmente quando tá vindo da mente e tá sendo propagado para o colonizador. Porque, lembrando, esse filme não é para brasileiro, assim. O filme é em inglês. O filme, a linguagem falada no filme é em inglês. Então ele é pra gringo ver. E aí, tipo, eu fico um pouco ressabiado, assim, sabe? Eu achei o orçamento. Esse filme custou 45 milhões, o que é assim, porra, 97. Opa, filme 97, filme de terror. Esse filme não é tão barato assim, não é uma fortuna, mas pra época, pra ser um filme de terror, ele lucrou tipo 136 milhões. Ele lucrou pouco mais de 2 vezes o valor dele, assim. Como a gente nunca vai falar de Anaconda 2, porque ela meio que tem a mesma temática, mas eu vou só puxar caso eu não lembre. Caso ninguém lembre, porque sabe, se passa só eu assistir Anaconda 2. Eles vêm pra floresta pra pegar uma orquídea, uma planta, que faz você viver mais tempo. E aí, como as cobras vivem mais tempo, elas ficam gigantes. Então até tem uma desculpa no 2, tipo, é uma brisa científica, né? É pelo, sei lá, o bem da humanidade, não sei, qualquer porra assim. E no 1, eu acho que esse é um ponto interessante de ser falado, que a gente... Por isso que eu sinto que é um filme sobre como o gringo vê o Brasil de outra forma. E é por isso que eu acho que cabe o terror antropológico. Que eles vêm fazer um documentário sobre uma suposta tribo indígena pra eles ali, que pouca gente viu. Então é muito um lance do tipo, mano, por que você vai pra um outro país num negócio pra filmar um bagulho que você acha que é irrelevante? Eu acho que tem toda uma discussão. Principalmente, acho que esse é um ponto interessante que ele coloca. Bom, eu, particularmente, se eu fosse pra outro país filmar um bagulho que eu sei que é difícil de chegar, que eu sei que eu posso me sofrer um acidente, que eu sei que eu posso não ser bem recebido, eu acho que na produção do filme deveria haver pessoas desse país. Eu acho que na produção do filme deveria haver, entendeu? É o mínimo que a gente chama de segurança, inclusive, tá? Qualquer país, não tem que ser o Brasil, não. E o único brasileiro que eles chamam pro barco é o piloto. Eles falam com o piloto direto, né? Enfim, tem uma relação ainda com o piloto, mas eles querem um guia / piloto. Tipo, toda a equipe deles é uma galera muito aleatória que não entende muito bem o que tá fazendo. Então, tipo, acho, de novo, a gente falta nisso, não vamos encarar como um filme cult nem nada, mas eu gosto de ver a linha do Frog. Falei, mano, é um bando de gringueto que veio pra cá pra achar uma sociedade perdida, pra achar um bagulho muito doido, tipo um filme de exploração de múmia, tá ligado? Mano, será que os egípcios veem a múmia da mesma linha que a gente vê a Anaconda? Isso dá uma brisa, vamos achar alguém que nasceu nele, não deve ser tão difícil. Porque eu acho que tem um pouco isso, assim, mano, é caricato, é uma cobra, existem cobras gigantes, já teve caso de cobra comer gente, mas não é, obviamente, como é no filme.
Então, tipo, eu acho que você tem um certo sadismo quando você tá se assistindo. Eu acho que dá pra se divertir com o filme. Eu acho que é um filme engraçado. É estranho falar isso. É um filme. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de Anaconda, tá? Não sei porquê. Os flashes que eu tenho de Anaconda quando eu era criança, eu tinha muito medo de filme de terror em forma geral. Mas assim, mano, pegaram um bicho da nossa região, beleza, o filme existe. Se fosse, sei lá, o Tamanduá assassino, não seria um filme tão interessante. Então eu acho que eles pegaram, entendeu? Acho que eles pegaram um bicho interessante da região. Eu acho que eles constroem bem. O filme é filmado na Amazônia, pra quem tem curiosidade. Tipo, levaram o Ice Cube e a Jennifer Lopez pra Amazônia. Eles pisaram lá e gravaram coisas. Mas, e no final eles vencem a criatura também. No final se mostra um filme bem mais padrãozinho, assim. Eu me diverti bastante, me diverti mais do que eu esperava. Eu gastei essa onda, gastei muito mais onda do que qualquer pessoa deve ter gastado desse filme. Recomendadíssimo. Vejam o Anaconda 2 se vocês quiserem, mas depois tem o 3 e o 4 aí já não tem condição. E tem também não é piada não, Frog, é literal, vou falar, tá? Tem meio que é um crossover. Tecnicamente é um crossover. É um crossover de Anaconda com Pânico no Lago. Que Pânico no Lago, pra quem não conhece, é um filme de crocodilo. É isso, tem um crossover de Anaconda com Pânico no Lago. O nome do filme do crossover é Pânico no Lago Projeto Anaconda. O nome é de filme trash, tipo, o nome, alguém pagou R$2 pra escrever o nome desse filme, mas pra quem gosta de Pânico no Lago ou não. E pra fechar a minha fala aqui, depois eu deixo pro Frog, a gente não falou muito de terror aqui. Eu acabei de pensar sobre isso, assim, acho que tecnicamente é o primeiro filme de terror que a gente fala, tecnicamente filme de terror. Eu acho que a gente consegue, vou pensar sobre isso, Frog, eu acho que a gente consegue falar de outros filmes de terror, falar até, eu não vou falar de demônio nem de espírito porque eu tenho medo, mas tirando esse, já vou avisar antes aí pra nossa audiência também, gente, espírito e demônio eu não vou falar, eu tenho pavor, eu não vou assistir, não vai acontecer. Mas todos os outros, eu acho que a gente podia explorar um pouco mais, assim, ainda mais esse terror que acaba sendo, sem querer, vira uma coisa mais cômica e escrachada. Tô satisfeito, a gente tem que falar de filme mais trash também, vamos falar de Piranha-Oconda, vamos falar de umas brisas zoadas. O filme, pra mim, ele é trash, eu falei, pra mim é um filme trash. Eu, assim, talvez na época, mas eu não consigo ver isso como terror hoje em dia. Tem, tipo, no máximo tem uns jumpscare meio esquisitos, assim, por exemplo, a cena do javali perseguindo a galera que tava querendo trepar na floresta. Mas, pra mim, eu sinto que, pra além de um filme trash, assim, e uma discussão, como a gente tava falando, assim, de a floresta resistindo ao invasor, é um filme que, tipo, eu diria que ele não se sustenta muito hoje em dia, assim. Eu diria que envelheceu e não envelheceu muito bem no sentido, tipo, visual, né, dos efeitos. Mas mesmo se ele tá se propondo a ser uma simbologia, eu achei ele meio fraco. Então, nesse sentido, eu acho que é o que você falou. Eu reforço que se fizesse um brasileiro chamado Sucuri, ia ser mais da hora, assim, sabe? Tipo, uma brisa mais assim, ia ser mais legal. Mas, enfim, é o que temos, é o que existe hoje em dia, e é o que dá pra tirar. Porque, assim, eu não sei se na minha vida eu já assisti os outros Anaconda, assim. Não tenho recordação de ter assistido e com certeza não tô compelido a assistir os outros. Se você quer ver um filme trash e se divertir um pouquinho, assim, vendo um filme, tipo, meio sessão da tarde, vale a pena. Se você não tem essa brisa, não esquenta, assim, tipo, não é uma grande questão, assim, também. Com certeza, mano, é um filme divertido, datado, sem sombra de dúvida, e tal qual a Anaconda, a gente teve que espremer até a última gota pra sair um conteúdo desse filme. Então, assim, gente, não espere uma reviravolta nem nada. Mas eu gostei da brisa de filme de terror. Acho que a gente... Vou ponderar algumas coisas, a gente consegue trazer, tá? Principalmente com animais. Acho que a gente pode trazer uma brisa na próxima. Protejam a Amazônia, é importante. Então, protejam todas as terras brasileiras, dos gringos, acho que é importante em todas as escalas. Protejam os animais também, não matem cobras. E fiquem com Deus, queridos. A natureza é decolonial. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.